Marcos capítulo 12, o versículo 36, que Jesus ele está perguntando às pessoas, ensinando, questionando algo que os escribas estavam ensinando às pessoas a respeito do Messias, porque eles estavam com a mente fechada para o Messias terreno. Mas o Salmo 110, ele diz: disse o Senhor meu Senhor, E o Senhor Jesus, ele pergunta aqui no versículo 35 de Marcos 12, o próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Jesus, ele está aqui reforçando, reafirmando, está confirmando essa profecia, esse ato de Davi. Esse termo aqui, muitas vezes, ele é interpretado, mas há muitos questionamentos. Mas o que está sendo dito aqui não é que Davi, tenha sido a pessoa principal, mas ele teve a promessa de Deus que do trono dele não faltaria um sucessor. E o seu reino seria o reino sempre eterno, mas se refere ao Cristo, ao Messias, ao enviado, ao ungido. E essa palavra, o Senhor disse ao meu Senhor, aqui a expressão geralmente usada é Adonai, Adonai, que significa uma reverência a uma pessoa importante. Então aqui está usando esse termo. Então Jesus, ele que está questionando aqui, porque os escribas ensinavam de uma forma errada, que Jesus teria que vir da tribo, da geração de Davi, que seria um guerreiro igual a Davi, que seria um homem lutador. Mas algumas traduções, elas usam, principalmente essa tradução da edição pastoral, ela usa o termo aqui, oráculo de Javé ao meu Senhor. Senta-se à minha direita e eu farei de seus inimigos o estrado dos seus pés. Oráculo é quando alguém estava recebendo uma resposta divina, quando a pessoa estava ali recebendo uma resposta de Deus para as pessoas. Então, Davi, ele diz isso, não é que Davi é o Senhor, não. Aqui é um termo de respeito, de consideração. E Jesus, ele está questionando, que eles estavam ensinando de forma que o Messias, ele viria de Davi, porque Davi falou isso. Nós já vimos que os escribas, os fariseus, os saduceus, Jesus, ele questiona muito esses homens. Lá em João 8, ele diz que vocês não são de Deus, porque se vocês fossem de Deus, vocês ouviriam a palavra de Deus, por isso que vocês não me escutam. Jesus fala que errais por não conheceis as Escrituras. Então, por exemplo, os saduceus não acreditam na ressurreição. E o Velho Testamento fala, de algumas pessoas que foram ressuscitadas. Algumas pessoas, E nós podemos ver aqui que Jesus, ele está ensinando as pessoas, perguntando. E ele ali, tudo indica que os escribas estavam ali por perto ainda. E o Senhor Jesus, ele está dizendo: eu sou da descendência de Davi, mas eu sou da descendência divina. E eles não entendiam isso. E o versículo 37 diz: pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa mente. Então Davi, ele faz uma profecia e Jesus, ele dá autenticação a essa profecia, dizendo: disse o Davi pelo Espírito Santo. Davi, ele reconhece Jesus como o Messias. Ele está profetizando: o meu Senhor Deus me fará vencer os meus inimigos, e ele vai colocar os inimigos debaixo dos meus pés. É um reconhecimento. Davi, até que ele não precisava, se ele quisesse, ele não precisava falar isso, porque o próprio Deus falou com ele, mas ele reconheceu.
Porque um grande guerreiro, um grande líder, um grande homem, ele primeiro reconhece que existe um grande Deus, que existe um grande Senhor na sua vida. E os escribas estavam lhe ensinando de uma forma diferente. E a multidão ouvia Jesus de boa vontade, mesmo sendo uma mensagem dura, mesmo sendo uma mensagem em que os escribas, os líderes religiosos estão sendo questionados. E eles ficavam revoltados com Jesus, porque Jesus não era de uma linhagem real, humanamente falando, né? Não era descendente de sacerdote, mas ele falava como o Messias, o Salvador que pode salvar. Então pense muito bem, Jesus é o Senhor para Davi. Ele é o Senhor. Senhor significa dono absoluto. Que você seja igual a Davi. Reconheça que as lutas que você vence é dada pelo Senhor também.